Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Santos, estamos aqui, sou professor e coordenador de diversas pós, estamos aqui em comemoração ao livro do professor, Manual de Prática em Direito Imobiliário, um dos livros mais vendidos de Direito Imobiliário no país, muito feliz por isso, e vamos, nesse momento, aproveitar em comemoração a isso, nós vamos tirar diversas dúvidas dos nossos alunos, dos nossos leitores. Então esse é o nosso objetivo. A pergunta que foi feita, divórcio e divisão de bens, foram feitas diversas perguntas nesse sentido. Então vou ajudar você que está nos assistindo. Então atenção aqui. Quando eu falo de divórcio, existe a Emenda Constitucional 66 de 2010. A Emenda Constitucional 66 de 2010, Emenda Constitucional, permite fazer o divórcio direto, tanto consensual como litigioso. Isso foi um avanço. Por que um avanço? Porque lá no passado, nós tínhamos que fazer a separação e depois o divórcio. Lembra disso? Era muito cansativo. Eu fazia a separação, tinha que esperar um lapso temporal para fazer o divórcio. Esse lapso temporal de 2 anos, cansativo. Muitas vezes eu tinha que apresentar testemunhas. Ou seja, olha que situação chata. O Brasil evoluiu nesse sentido. Hoje, quem faz divórcio, quem pensa em se divorciar, não precisa mais fazer a separação. Pode fazer o divórcio direto, seja consensual, sem briga, ou litigioso com briga. Basta usufruir da súmula 66 de 2010. Isso foi um avanço, né? Foi um avanço muito importante. Professor, mas eu quero fazer a separação. Gosto é gosto. Tem muita gente que ainda faz a separação e depois tem que fazer a ação de conversão de separação em divórcio. Veja aqui, presta atenção, ó. Quando você faz a separação, você tem que fazer o divórcio. O nome da ação é a ação de conversão de separação em divórcio. Ou seja, não é só a ação de separação, é a ação de separação em divórcio. Olha a dor de cabeça, 2 processos. Para que isso? Não precisa de 2 processos. Hoje você consegue fazer o divórcio direto, tanto na esfera consensual como extrajudicial, né? Judicial porque eu uso o fórum ou extrajudicial porque eu uso o cartório. Então, para que você vai orientar o seu cliente errado, tá? É importante aqui, passe as opções para o seu cliente. Eu sempre ensino isso nas minhas aulas, professor aí já há muitos anos lecionando direito de família, direito imobiliário. Cuidado, você não tem que escolher para o seu cliente, quem escolhe é o seu cliente, você tem que explicar para ele de forma didática e ele vai escolher a melhor opção. Divórcio é uma coisa, separação é outra. Se eu faço separação, eu tenho que fazer outra ação. Ação de separação é uma, ou escritura pública e separação. Se eu fiz separação, tanto a ação como a escritura pública, eu tenho que fazer a conversão de separação em divórcio. Olha a dor de cabeça, cuidado. Existe a figura de partilha de bens. E partilha de bens vai depender muito do regime. No direito de família, nessa parte da divisão dos bens, não há muito o que fazer. Está na lei, está na regra. Nós temos 4 regimes de casamento no Brasil. Separação total de bens, esse na minha opinião deveria ser o regime automático e evitar briga, nossa senhora. Mas infelizmente não é. Infelizmente o regime automático é o segundo, parcial de bens. Quem casa hoje e não opta por um regime diferente, vai casar pelo regime, sim, parcial de bens. Tudo após a constância do casamento é dos dois, o que for adquirido. O que cada um tinha antes do casamento continua sendo bens separados, independentes. Então, é o regime automático, hein? Quando eu falo de escolher um regime, optar por um regime, tem que fazer o pacto antinupcial. Quem faz isso? O tabelão de notas. Se você não escolhe, casa pelo regime automático. Fique atento que antes de 73, o regime automático era a união universal de bens. Misturava tudo. Acabou. A partir de 73, o regime automático é sim o parcial de bens. Então, vamos lá. Depois aparece para nós aqui, olha que interessante. Já falamos aqui do regime de separação total de bens, ótimo, deveria ser automático, mas não é. Só pode ser usado através da escritura pública, o chamado pacto antinupcial. Então a pessoa tem que fazer esse pacto para mudar de regime, senão casa no automático. E o automático é o segundo que nós falamos, parcial de bens. Terceiro regime, qual que é, professor? Não é regime de comer, hein? Regime de direito de família, regime de casamento. Terceiro regime é sim a união universal de bens. Ou seja, sei lá, você, alguém, quer casar e faz um pacto antinupcial. E fala, vamos misturar tudo pelo nosso amor. Pronto, o regime é esse. Né? União universal de bens. Mistura tudo. Os bens, o patrimônio antes e depois, o que será construído. Né? Então, atenção a isso. Lembrando sempre que nós temos a regra interessante, que doação, no contrato de doação, com a cláusula de inalienabilidade, né? Não comunica. Tá? Não comunica. Incomunicabilidade. Quem recebe a doação, não pode o outro falar, opa, é meu também. Não, doação não comunica, herança também não. Tá? Então isso em regra, com as cláusulas não vai comunicar. Atenção então, último regime de casamento, separação final nos aquestos, hein? Separação final nos aquestos. Um verdadeiro contrato.
alguns bens vão comunicar antes do casamento, outros não, um verdadeiro contrato. Então, professor, quantos regimes de casamento nós temos? 4. Qual que é o automático hoje? Parcial de bens. Vai no cartório, casa com esse, acabou. Né? Você não optou por um regime diferente. Professor, não, eu quero fazer um pacto antinupcial. Aí, você fazendo esse pacto antinupcial, tabelião de notas, você vai escolher um dos 3. São 4 regimes. Quando você opta por um pacto antinupcial, você tem 3 opções. Lembrando que são 4 opções, tá? Que a primeira automática não conta. Separação total, união universal de bens e separação final nos aquestos, tá bom? E o divórcio, o juiz, o poder judiciário ou o cartório, é isso que vai fazer. Vai fazer uma partilha com base nessas informações, com base no regime de casamento. Quero lembrar você, quem vive união estável não é casado. Atenção. Atenção, sabe por quê? Porque pode também pactuar um regime de união estável. Tem muita gente falando bobagem. Outro dia eu vi um colega no YouTube falando, não, o regime de casamento, o regime da união estável é parcial, sempre será parcial. Não, eu posso pactuar. Cuidado. Por isso eu falo pra você, cuidado com essas informações do YouTube. O YouTube tá muito sujo, né? O professor tá aqui para dar aula. Não tô aqui para captar cliente nenhum. Mas tem muita gente como captador de clientes no YouTube, só que ele passa a informação errada. Se passar, se acerta, né? Então cuidado com isso, tá bom? Um abraço para você, sucesso sempre.